Olá a todos, sejamos bem-vindos à nossa videoaula desse curso que nós estamos realizando em parceria com a Universidade Federal Fluminense, o curso de especialização de Pedagogia Social para o século XXI. Eu me chamo Arthur Viana, estou com vocês neste momento de reflexão e eu gostaria de fazer essa última videoaula, tá, até um pouquinho mais curtinha, só para a gente amarrar alguns conceitos finais da nossa disciplina sobre tópicos especiais de pedagogia social, principalmente no que tange à dimensão de duas formas de realizarmos, construirmos essa teoria geral da educação social, que é a pedagogia social. É a dimensão da pedagogia da convivência e a pedagogia da hospitalidade. Então, eu queria que todos e todas sejam muito bem-vindos a esse momento de reflexão que vamos conduzir, né? Recordando sempre que nós estamos chegando ao final dessa disciplina e também, claro que teria muitas outras coisas para se falar, nós estamos fazendo um grande resumão daquilo que a gente pode estar começando. Na verdade, é o começo de uma reflexão maior, né, sobre como fazer, como de maneira concreta estabelecer uma pedagogia social que leve uma reflexão, tanto o educador social, quanto aquele que está no campo de trabalho, no campo de pesquisa com ele, né? Bom, então dentro dessa dimensão, nós trazemos a convivência e a hospitalidade como elementos importantes para pensar a pedagogia social, né? Recordando sempre que nós estamos falando, o lugar de fala nosso, pelo menos meu e dos meus alunos, é o grupo fora da sala de aula, que tem a sua sede na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e todo o material que nós realizamos, todas as nossas atividades, elas estão organizadas dentro do nosso laboratório, que chamamos de LAPS, um laboratório virtual com produtos pedagógicos construídos com os educadores sociais e para os educadores sociais. Então, é uma coletividade, um coletivo desses conteúdos que vamos trabalhando ao longo desse ano, dessa nossa caminhada, da nossa pesquisa. Bom, então, quando nós pensamos em educação social e pensamos em pedagogia social, dentro do arcabouço colocado pelo arcabouço retirado do Congresso Internacional de Pedagogia Social, o primeiro que aconteceu no Brasil em 2006, os estudiosos, os intelectuais desse campo do saber chegaram a um consenso que a pedagogia social deveria ser esse grande lugar da teoria geral da educação social. E educação social como toda a prática estabelecida ou toda a educação utilizada como ferramenta de intervenção nas instituições sociais. E aí estamos falando dos ambientes não escolares, não formal e informal, que também dentro desse Congresso Internacional de Pedagogia Social também foi consensuado não chamar mais esses dois campos de não formal e informal, valorizando tanto a dimensão intencional das práticas educativas, né, como também chamando para a responsabilidade do financiamento da educação e das políticas públicas brasileiras, que educação não é somente o ambiente escolar, mas também os ambientes não escolares. Por isso nós chamamos o que se historicamente chamava de educação não formal e informal de educação não escolar, militando dentro desses dois campos. E o nosso grupo, o grupo fora da sala de aula, pensa pelo menos 3 campos básicos de realização dessa educação social e, consequentemente, construção de um pensado, a construção de uma teoria geral da educação social, que nós chamamos de pedagogia social. Paulo Freire, como é trabalhado com outros grupos de estudos, nós já conhecemos na figura do Paulo Freire essa decisão ou esse lugar da construção de uma autonomia. A educação utilizada como intervenção social, ela fala de uma autonomia, né? E aí, dentro dessa economia, entendemos Paulo Freire como aquele que consegue enxergar o outro, né? O conhecimento como um conhecimento não posto, mas construído também com esse outro, e também as objetividades do educar, principalmente no seu livro,
um dos seus últimos livros, que é A Pedagogia da Autonomia. E nós trabalhamos outros dois autores também, que são, para nós trabalhamos mais esses dois últimos autores do que o próprio Paulo Freire, né? Mas trabalhamos Jesus Jares, que é um espanhol, e Isabel Batista, uma portuguesa, que vão trabalhar dois conceitos importantes para nós quando pensarmos em práticas educativas não escolares. Um é o da convivência, e aí tem um grande livro seminal dele, que é a Pedagogia da Convivência, em que ele vai trabalhar a educação como prática de intervenção no social, que vai garantir os direitos humanos, que vai entender os conflitos como possibilidade de desenvolvimento do ser humano, e, por isso, a educação vai ser uma educação para a paz, como ele entende também, que não exclui os conflitos, mas consegue se relacionar melhor com cada um deles. E temos a hospitalidade, no livro seminal de Isabel Batista, que é Dar Rosto ao Futuro, né, no qual ela, a partir do imperativo da relação com o outro, ela questiona o papel, a função e o local desse educador social, né, e como essas práticas são direcionadas para uma construção maior de um educador social que é com o outro, ele faz as coisas, as práticas com o outro, e por isso ele está dentro do campo de trabalho, do campo relacional também com este outro. Então, quando nós entendemos a pedagogia social, nós entendemos essa educação social como intervenção no processo educativo não escolar, e aí focamos os dois pontos principais dentro das nossas pesquisas realizadas no nosso grupo. Primeiro, a convivência, e depois a hospitalidade. E quando falamos de convivência, queremos recordar que a convivência ela passa a ser para nós a natureza dos conteúdos. Muitas das perguntas que os educadores sociais, quando entram no ambiente institucional não escolar, a primeira coisa que eles perguntam é o que eu faço, qual é o conteúdo que eu trabalho com os meus alunos. Então, a convivência ela é, per si, trabalhada como conteúdo, como um conteúdo a ser dado, como algo a ser trabalhado com os nossos educandos. E a hospitalidade como uma prática profissional, como uma ética, como uma postura do educador social frente às realidades e às demandas constituídas pelos nossos educandos ao longo da nossa caminhada. Bom, então, é interessante nós trabalharmos, então, essas duas perspectivas, a pedagogia social como convivência e a pedagogia social como hospitalidade. Recapitulando, nós trabalhamos a pedagogia social como convivência, mas dentro de um contexto, de um arcabouço teórico concreto, dado pelo Jesus Jares, que é um educador social, um professor universitário catalão, falecido, e na pedagogia da convivência, o Jares ele estabelece que o que é a convivência não é estar com o outro, isso não é convivência para ele, isso é apenas coabitar, estar do lado dele, fazer parte do mesmo território. Convivência é algo bem diferente. A convivência ela vai falar de uma reflexão específica da pedagogia social, né, que vai reconhecer a importância das relações sociais entre os indivíduos no grupo como potencializadoras de um ensino-aprendizagem social. Então, nós não estamos apenas para estar com o outro, estamos ali para potenciar, dentro das nossas relações sociais, o outro e as suas capacidades, as suas possibilidades de vir a ser o grande devir do outro dentro das suas realidades e demandas sociais, né? Por isso que, no livro A Pedagogia da Convivência, e esse aí é um quadro que eu faço e que também está no meu livro, Dentro ou Fora da Sala de Aula, fazendo uma reflexão sobre a pedagogia da convivência, nós podemos estabelecer que, quando falamos de pedagogia da convivência, falamos de 3 pontos importantes. Primeiro, os conteúdos para se conviver, e aí esses conteúdos vão versar sobre o direito à vida, né, a dignidade, a felicidade, a esperança, o desenvolvimento biopsicossocial, os conteúdos da relação social, que é a ternura, respeito, não violência, a diversidade, a rejeição da discriminação, a solidariedade, a igualdade, e os conteúdos da cidadania, né, que é a justiça social, desenvolvimento social, laicismo, o Estado de Direitos Humanos. Então, quando falamos de convivência, nós temos que promover a natureza humana, promover as relações sociais e promover a cidadania. Então, é isso que seria conviver com o outro, né? Ao fazer a promoção desses conteúdos, né, da natureza humana, das relações sociais e da cidadania, nós
temos que ter como foco, como meta, o cumprimento dos direitos humanos, como se fossem valores morais, éticos, ideológicos, sociais, políticos, culturais e educativos que consensuamos como importante para estabelecermos o grupo social e para resgatar os indivíduos, resgatarmos não, mas construirmos com os indivíduos pontes para que eles possam ajudar a si mesmos, né? Retiro a palavra resgatar, ajudar a si mesmos, né? A construir os elementos possíveis para que eles se emancipem e se libertem das realidades nos quais eles se encontram, né? Então, a organização do nosso trabalho sociopedagógico, ela deve estar sempre focando alguns elementos básicos, como foi dito: diálogo, solidariedade, não violência, o laicismo, a ternura, perdão, a diversidade, o bem-estar. Então, são elementos que devem estar transversais a toda a organização do nosso trabalho sociopedagógico. Quando formos montar o nosso planejamento, temos esses elementos, esses valores como horizontes na nossa aprendizagem, né? E aí também tem um quadro, que é um quadro também que está no texto que vocês já leram, que é o texto o texto da minha autoria, que é do livro Direito Dentro e Fora da Sala de Aula, né, onde vai ser especificado cada um desses elementos da convivência que devem estar presentes na organização do trabalho sociopedagógico. Então, isso é importante dar uma retomada, só coloquei esse quadro para vocês recuperarem esse material, né? E aí vem a dimensão do conflito. E na dimensão do conflito, é importante a gente entender que o conflito na convivência, ele tem que sair de uma dimensão tradicional e ir para uma dimensão positiva. Na dimensão tradicional, o conflito ele é trabalhado como se fosse um problema. Na dimensão positiva, o conflito ele é trabalhado como, primeiro, um processo natural existente em toda a sociedade humana. Não existe convivência sem conflito. 2, né, que o conflito ele pode ser um start, ele pode ser um elemento, uma força motivadora para a mudança social a partir de elementos criativos que surgem nas relações humanas. E terceiro, que o conflito ele é um desafio que ajuda no desenvolvimento tanto intelectual quanto emocional das partes envolvidas. Isso é algo trabalhado pelo Jares no seu livro e vocês tiveram também essa leitura do Jares, né, na aula anterior, né? Para isso, para que a gente possa entender a convivência como uma dimensão perspectiva, uma perspectiva positiva, nós temos que dar uma olhada na estrutura do conflito, né? Então, as causas que o provocam, os protagonistas que intervêm, o processo que o seguiu, o contexto que se produziu, as consequências produzidas também desse conflito. Se nós nos atemos à estrutura do conflito, nós podemos, de alguma maneira, recuperarmos essa perspectiva positiva que os conflitos demandam em todas as relações sociais, né? E com isso, entendendo o conflito com essa perspectiva positiva, nós verdadeiramente vamos nos colocarmos como mediadores. O que ele entende como mediadores? Ou educadores sociais trabalhando na mediação das relações sociais e que envolvem dimensões pedagógicas. Vamos trabalhar a cultura e a dimensão da educação para a paz, que é, primeiro, trabalhar esse conflito na perspectiva positiva, pensarmos numa paz positiva que não significa uma passividade, ao contrário, significa uma proatividade dos indivíduos, né, que deve levar a um desenvolvimento humano e econômico, né, que acontece dentro dos grupos, e tendo como base, como bandeira, sempre o cumprimento dos direitos humanos, como convivência democrática basilar para todos nós. Então, nós vamos percebendo que quando falamos de convivência, falamos de algo muito bem estruturado, muito bem pensado e muito bem refletido dentro desse autor. Não estamos falando de convivência no senso comum, que é trazer as pessoas, ficar com elas, fazer o que der para fazer com elas, depois despede as pessoas. Não, há toda uma estrutura para ser pensada, refletida, né, para ver se as nossas práticas atendem a essas demandas, minimamente a essas demandas que são colocadas pela população, e utilizando-se desse cabedal, desse arcabouço teórico, dessa teoria da pedagogia social, nós podemos melhorar as nossas práticas,
colocando elas em prática, melhorar as nossas práticas para dar e potencializar e empoderar os indivíduos para que eles possam exercer a sua emancipação e a sua libertação. Recordando, né, que temos que pensar a pedagogia social conforme estabelecido pelos autores que nós carregamos ou trabalhamos aqui, os autores europeus, que é a capacidade que nós temos de ajudar os indivíduos a construir uma ajuda a si mesmo. Então, capacitamos os indivíduos para que eles possam se ajudar, eles possam se organizar, e a partir dessa organização pessoal e coletiva, a gente possa construir coisas maiores, coisas melhores, com as realidades que temos. Então, essa é a teoria geral da pedagogia social, e nós estamos aí refletindo sobre a questão da pedagogia da convivência. Bom, vamos continuar a nossa reflexão. Então, aí podemos ver um quadro que elucida bem essa dimensão dada pelo Jesus Jares, né? A convivência com seus conteúdos, o conflito com a sua estrutura e a educação para a paz com a sua mediação, ou como resultado da mediação dos educadores sociais dentro dos grupos, dentro das estruturas, das instituições socioeducativas, ou como nós entendemos, os espaços educativos não escolares. Ok? Bom, o segundo elemento que a gente traz é a pedagogia da hospitalidade. Na pedagogia da hospitalidade, o que acontece? Estamos agora saindo da Espanha e indo para Portugal, utilizando uma autora portuguesa chamada Isabel Batista, professora universitária, que trabalha com os educadores sociais em Portugal, mais especificamente na cidade do Porto, e ela vai também trabalhar uma dimensão da hospedagem saindo um pouco do senso comum. Hospedar não é acolher. Hospedar é muito mais que acolher. Hospedar passa por uma dimensão, por uma questão de alteridade. E aí ela vai utilizar, principalmente de um autor da filosofia, que é Levinas, Emmanuel Levinas, sobre a dimensão da alteridade do outro e da constituição de si a partir do outro. Bom, ela vai entender que a hospitalidade ela vai ser definida como um local privilegiado do encontro interpessoal, que é marcado por uma atitude, sim, de acolhimento, mas uma atitude de acolhimento em relação ao outro que não impõe a ação direta do eu sobre o outro. Existe o componente do acolhimento, sim, mas ele é muito mais, hospedar é muito mais do que acolher, porque no acolher ainda há o imperativo do eu sobre o outro, né? Ao contrário, na hospedagem existe a relação do outro com o início e fim da ação realizada no encontro. É bem diferente a perspectiva da Batista. Não é eu recebo o outro, eu acolho o outro, eu respeito o outro, eu tolero o outro, eu suporto o outro. Não é só essa dimensão. É a dimensão que o outro que é o início do processo total de hospedagem. O outro ele tem que ser total. O outro ele é diferente de mim, constantemente diferente de mim. Ele nunca será igual a mim, né? Porque a minha identificação ela se faz na diferença do outro. E ser diferente é muito bom. Eu tenho que defender a diferença do outro. Eu não tenho que lutar pela igualdade do outro no sentido dele parecer semelhante a mim. Eu tenho que defender a diferença do outro e que ele possa exercer essa diferença no mundo, né? E o que que ela vai falar na dimensão, na hospitalidade da igualdade, mas da equidade. Ou seja, ele sendo diferente de mim, não tendo a mesma religião, não tendo a mesma linguagem, não tendo a mesma forma física, biológica, não tendo talvez os mesmos elementos da cultura, né? Ele vai existir e ele tem que exercer os mesmos direitos e deveres que eu também. Ele tem que usufruir das coisas que eu também usufruo. Então, é uma dimensão da equidade, da possibilidade do outro ser diferente e não se sentir oprimido por ser diferente, ou ser obrigado a ser igual aos demais. Então, esse é o grande desafio da hospitalidade, é receber o outro tal qual ele é, não diminuí-lo na sua diferença, ao contrário, potencializar para que ele continue sendo diferente e ele tenha direitos, deveres garantidos para que ele possa ser quem ele é, sem prejuízo do que ele seja e eu também seja.
Então é algo bem mais complexo, porque a grande ideia é colocarmos os sujeitos dentro das mesmas instituições para que todos possam funcionar da mesma forma. Não, cada um vai funcionar de maneira diferente. A hospitalidade parte do princípio, é por isso que é início e fim o outro. Ou seja, partimos do princípio que o outro sempre será diferente, nunca será igual a nós, mas ele terá que ter os mesmos direitos, os direitos de viver, de se relacionar, de se constituir enquanto ser humano, iguais eu tenho, marcando a sua diferença dentro da sociedade. Então, esse é um elemento fundamental que às vezes a gente não trabalha, a gente não parte desse princípio, a gente fica buscando uma igualdade lidíaca, uma coisa meio utópica, e não trabalhamos numa dimensão que temos que construir, mantendo as diferenças, porque somos diferentes, a equidade para que todos possam ter acesso a tudo, a tudo, ter acesso a tudo, da forma que ele é, da maneira que ele é, do jeito que ele se apresenta e que seu grupo também apresenta, como parte, como forma de viver no mundo. Então, isso é a hospitalidade. A hospitalidade é saber acolher, receber dentro de si o estrangeiro, deixar-se atravessar pelo outro. O estrangeiro sempre será diferente, ele sempre será estranho. É saber lidar com o estranho, sem fazer com que esse estranho ele possa ser uma ameaça para mim. Ser uma ameaça, o estranho não pode ser, o diferente não pode ser uma ameaça para mim. Ele tem o seu lugar, ele tem a sua potencialidade, ele tem a sua maneira de ser, e a gente tem que respeitar não respeitar, mas e aí acho que é o grande lance da hospitalidade, não só respeitar, tolerar, mas eu tenho que conseguir me enxergar no estranho, né, coisas positivas da minha própria identidade, né, coisas positivas que muitas vezes eu não tenho, mas que ele tem, ou que temos em comum. E é a partir disso que devemos começar o nosso trabalho, a nossa prática educacional, a nossa prática social. É isso que é a dimensão da hospitalidade alavancada por essa autora. Continuando, né, a nossa leitura, então, as necessidades e as demandas dos sujeitos, elas se apresentam no campo da alteridade, elas são apontadas dentro desse processo, né? O campo pedagógico, ele se transforma num campo de encontro entre outros que desejam estar um na presença do outro, facilitam a vivência educacional, né, independentemente de quem se faz responsável pelo processo. Os dois são responsáveis pelo processo educacional. O grupo se faz responsável pelos processos educacionais estabelecidos dentro desse contexto. Bom, então, fazendo um quadro, né, a respeito sobre a hospitalidade e educação, e esse quadro vocês vão encontrar ele no livro Hospitalidade, Educação e Pobreza, né? E também no livro Hospitalidade na Educação, Cuidado, Amparo e Orientação nas Práticas Educativas não Escolares. São 2 livros que foram lançados esse ano, no qual eu fui o organizador, e esses quadros se encontram explicados, detalhados, dentro desses 2 livros. Hospitalidade, Educação e Pobreza, e Hospitalidade na Educação, Cuidado, Amparo e Orientação nas Práticas Educativas não Escolares. Todos os 2 livros podem ser encontrados na editora Autografia, e as referências deles vocês podem encontrar nas nossas páginas, na nossa página do nosso laboratório, está aí no rodapé, para que vocês possam tomar anotação, né, dos nossos trabalhos. Eles se encontram aí, as referências, as notícias, os textos, os links, para que vocês possam encontrar as nossas atividades e os nossos textos, estão aí, lapsuerg.wixsite.com/início. Lá está todo esse arcabouço, não só da hospitalidade, como também da convivência. Bom, então, quando pensamos na dimensão da hospitalidade na educação, primeiro nós partimos do princípio, e aí é uma reflexão já nossa, brasileira, do nosso grupo, que a hospitalidade ela pode ser entendida como prática de escuta do outro. Em um lugar, se falamos muito do lugar de fala, mas também temos que pensar na educação no lugar de escuta. Então, a hospitalidade pode ser uma forma de lugar de escuta de um outro, e de um outro educativo. De um outro educativo que nós somos chamados a trabalhar
em dimensões que são de cuidado, de amparo e de orientação. Pensando em cuidado não de carregar no colo, mas de se fazer responsável por. Eu me faço responsável pela diferença do outro, não somente pelo outro, mas pela sua diferença, né? Eu o amparo para que eu possa potencializar esse indivíduo e a sua capacidade de ser no mundo. Não é só amparar de levar para casa, mas é de eu ser capaz de trabalhar as competências e as habilidades desses indivíduos para que eles possam, né, existir no mundo. E orientar na questão realmente, aí vem dos direitos humanos, porque a Isabel Batista também fala da questão dos direitos humanos, diferente da convivência, mas ela coloca essa dimensão da orientação, né, dos direitos humanos como um elemento de orientabilidade que faz parte do papel e da função do educador social quando ele está pensando nas suas práticas educativas não escolares, né? Então, um sujeito que se coloca no lugar de escuta para cuidar, amparar e orientar os indivíduos, né, com certeza ele está promovendo o que ela chama de laços sociais. E o laço social é a dimensão, a capacidade que o educador social tem de, ao longo da sua profissionalidade, criar um sentimento de reciprocidade com o outro. É um livro também, Laços Sociais é um livro organizado pela professora Isabel Batista, com outros autores do Brasil, do sul do país, né, que também vale muito a pena ler. Né? O livro se chama Laços Sociais, da professora Isabel Batista. E ela vai falar a reciprocidade com o outro, a capacidade de estabelecer esses vínculos, essas relações que se dão no cuidado, no amparo e na orientação, entendendo cada uma dessas dimensões de o que é cuidar, o que é amparar e o que é orientar para a hospitalidade, senão a gente cai, cuidado com o senso comum. Isso não tem nada de senso comum, isso tem uma reflexão filosófica por detrás de cada um desses conceitos, né? E depois um outro elemento que nós carregamos das leituras que fizemos, estamos fazendo atualmente e trabalhamos nas nossas pesquisas sobre hospitalidade, é a hospitalidade como prática da organização do trabalho pedagógico. Se a convivência também ela tem uma dimensão de organização do trabalho sociopedagógico, a hospitalidade também tem uma dimensão do trabalho sociopedagógico. Porém, diferente da convivência, o trabalho que é feito, a organização do trabalho sociopedagógico a partir de elementos desta convivência, como eu disse, solidariedade, laicismo, né, muito voltados para o conteúdo, né, as práticas, a organização do trabalho sociopedagógico na hospitalidade, muito mais do que voltado para os conteúdos, está voltado para a postura do profissional educador social diante da instituição socioeducativa na qual ele trabalha. E aí são 3 dimensões muito básicas e muito importantes trazermos à baila, que é, primeiro, o estar com o outro, o fazer com o outro e o ser com o outro. O que é uma hospitalidade de estar com o outro? Aí vem a questão do acolhimento. E o acolhimento passando pela disposição de receber o hóspede, de modo que ele se sinta na sua própria casa, ele se sinta na sua própria pele, se sinta na sua própria realidade. Então, não é fazendo com que ele sinta-se na minha casa, imperativo do eu, é que ele se sinta na casa dele, imperativo do outro. Então, é o outro como início do acolhimento, não o eu como início do acolhimento. Né? Então, essa é uma dimensão a ser trabalhada e pensada, uma postura a ser pensada na organização do trabalho sociopedagógico. O segundo ponto é o fazer com o outro, que aí se fala da responsabilidade, reciprocidade, laço social, que é o que ela trabalha como contexto, como conteúdo nas suas reflexões sobre educação social e hospitalidade. Ou seja, ser responsável pelo outro, que não significa substituir o outro na sua responsabilidade, né? Nós não vamos tomar o lugar que pertence ao outro. Nós vamos potencializar as suas capacidades, as suas habilidades, para que ele possa exercer por si só a sua realidade, possa exercer o seu poder, possa realizar a sua participação democrática diante do mundo, diante do que está posto, né? Porque a participação democrática também é um direito do indivíduo, a convivência democrática, né? Ele se posicionar politicamente diante das realidades que se encontram
no país. Então, isso é algo importante, trabalhar no fazer com o outro. E o ser com o outro, que o ser com o outro, ela fala num texto de 2012 sobre a dimensão da bondade. E aí, cuidado para não cair de novo na questão do senso comum. Bondade, ela vai falar de uma dimensão, de uma vontade de estar com o outro, de um desejo de estar com o outro. Então, não é só a questão de você estar lá como educador social e falar assim: eu caí aqui de paraquedas. Eu desejo estar ali me relacionando, eu me desejo me colocar responsável pelo bem do outro, né? Essa bondade que significa desejar estar com o outro para além de uma obrigação, que é pessoal, profissional, cívica, mas por eu ter empatia com aquele que está no campo educacional, que eu me sinto parte, que há uma dimensão, uma ligação, como aí eu pensei agora até no Bernard Charlot, na dimensão da simpatia antropológica, fazemos parte da mesma espécie humana, né? Estamos ligados por causa de um patrimônio cultural, e temos que valorizar a construção e a reconstrução desse patrimônio cultural, sabendo aquilo que oprime, sabendo quem é o opressor, o oprimido, e dar voz àquele que estão tirando voz, que a gente não escuta, que a gente se faz surdo. Então é algo muito maior, é uma bondade que não passa para uma dimensão de coração, mas passa para uma dimensão de desejo. Eu desejo estar e ser com o outro, porque ele também é humano como eu sou humano. Então, essa é uma questão importante que faz com que a educação ela passe a ser ou ganhe um estatuto ético das práticas educativas no social. Isso é muito interessante e importante quando pensamos em hospitalidade nessa questão. Esses são dois quadros também que vocês podem ver nos textos que eu indiquei, tanto da Hospitalidade, Educação em Pobreza, que é um livro que temos com a editora Autografia, quanto também o Hospitalidade na Educação, que é um outro livro, também foi lançado esse ano pela editora Autografia, né, que vai fazer um pouco essa separação entre o cuidar, o amparar, o orientar, né, a responsabilidade, que é a construção de laços sociais, é importante percebermos isso, e aquele outro ponto que eu falei, que é a dimensão do estar com o outro, fazer com o outro e ser com o outro, que nada mais é do que a dimensão de como eu me aproximo deste outro, como eu organizo a minha prática pedagógica para fazer com o outro, e como eu me constituo enquanto profissional, educador social com este outro. Como vocês podem perceber aqui em cima, que foi colocado nesse gráfico, né, e que é desenvolvido nos textos, que vocês podem adquirir nos canais possíveis, né, é uma reflexão da própria autora Batista, já é a reflexão que nós fazemos a respeito da autora. Então, de livros e artigos dela do ano de 2005, 2012, 2015 e 2016. Nós chegamos a esta conclusão, ou estamos buscando essas conclusões a partir desses questionamentos que fazemos e dessa construção de um arcabouço teórico para esse grande grupo, essa teoria geral da educação social, que nós estamos chamando de pedagogia social. Enfim, vamos terminando essa videoaula, dando os elementos principais. Eu, na verdade, não tive a pretensão em nenhum momento de dar todo o conteúdo. Isso aí que eu falei é apenas a introdução para que vocês possam ler os livros, se aprofundar, fazer as suas pesquisas no Google Academic, no Cielo, né, comprarem os livros, baixarem os livros em PDF que se encontram, né, pesquisar até nas nossas páginas, nos canais que temos do nosso grupo de pesquisa fora da sala de aula. Está passando aí um link abaixo, né, de um repositório de textos que nós temos, que se chama socialisandopedagogias.wordpress.com. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é escutado, tudo aquilo que eu falo, que os bolsistas do nosso grupo estudam, das pesquisas que nós realizamos, todos os textos se encontram lá, os textos basilares, os textos de referência quase que obrigatória, um mapa conceitual da nossa
do nosso grupo se encontra lá nos textos que estão gratuitamente dispostos dentro desse repositório, que é o socializandopedagogias.wordpress.com. É gratuito, é um blog, os textos todos gratuitos, tirados de revistas científicas, e que nós construímos o nosso arcabouço teórico a partir daí. Todos podem ter livre acesso. Por favor, acionem esse blog, acessem esse blog para poder aprofundar naquilo que eu acabei de colocar, basicamente muito simples para todos vocês terem como horizonte de construção de uma educação social, de uma reflexão sobre educação social, de uma forma de fazer pedagogia social, que é a convivência e a hospitalidade, tá bom? Então, pensando nisso, a convivência e a hospitalidade, ela se apresenta com conteúdos específicos, ela é teórica, ela é sistematizada e nos retira do senso comum de achar que convivência é estar com e hospitalidade é receber o outro dentro de casa. Ao contrário, à medida em que nós teorizamos, nós sistematizamos esses conceitos e criamos essa especificidade, nós, na verdade, potencializamos as práticas pedagógicas e deixamos essas práticas pedagógicas não escolares mais claras e possíveis, né, para que todos possam realizar. Então, ao estudar, ao se aprofundar no conceito, é que nós voltamos para o campo da prática, porque nós já estávamos no campo da prática, eles emergiram do campo da prática, voltamos para o campo da prática para poder repensar junto com o outro aquilo que nós estamos fazendo, né? Lembrando, não impondo, mas trazendo como novidade a convivência e a hospitalidade como formas de ser e de existir dentro do campo, né? A convivência vai versar sobre a natureza dos conteúdos, a hospitalidade vai versar sobre a natureza das práticas da educação, né? E as duas têm como temas comuns a serem exercidos, praticados dentro da pedagogia social, a questão dos direitos humanos, as relações sociais, os conflitos, a alteridade, a educação, e principalmente a educação, né, como a promotora da transformação social, da paz entre os sujeitos, da educação social e da ajuda entre si, que faltou ali no slide, tá? Mas tanto a transformação social, né, a dimensão da organização dos sujeitos de educação social e também a ajuda entre si. Sermos capazes de promover nos indivíduos essa alegria do outro se sentir parte da sua própria formação. Pensando em Gaston Pinot, né, quando fala da temporalidade da formação, a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. Ou seja, o outro ser capaz de se empoderar dos seus processos formativos, né, dentro das instituições socioeducativas, a questão do outro ser capaz de receber e de trocar com o que vem de fora dele aquilo que é reflexão, ao mesmo tempo do sujeito ser capaz de se formar com o ambiente no qual ele se encontra, na região na qual ele se organiza e se manifesta enquanto ser humano. É isso, gente. Eu espero realmente, do fundo do meu coração, que todos os conteúdos que trabalhamos ao longo desse mês e meio, 2 meses que tivemos nessa disciplina de tópicos, né, nesse ano de 2020, no curso de especialização de pedagogia social, nessa parceria Universidade Federal Fluminense e o UERJ, estadual do Estado do Rio de Janeiro, possam ter contribuído essas reflexões, há muita coisa para ser pensada, há muita coisa para ser construída junto. Eu acho que a introdução é essa, é a contribuição de um grupo de pesquisa com a reflexão teórica, com a dimensão prática, para que vocês possam construir verdadeiramente coisas melhores, maiores, grandes, de acordo com as demandas de cada um dos grupos dos quais vocês pertencem e atuam enquanto educadores sociais. É isso. Eu desejo a todos que sejam muito felizes nessa vida, que vocês alcancem verdadeiramente tudo aquilo que vocês estão buscando enquanto práticas educativas não escolares, sabendo que a educação social existe, há diversas formas de fazer essa educação social, há diversas formas de fazermos reflexão sobre essa educação social, e isso se chama pedagogia social, porque isso tudo faz parte da grande teoria geral sobre a educação social, e toda vez que vocês articulam essas teorias, essas reflexões
com as práticas que vocês já vêm estabelecendo nos campos de trabalho que vocês se encontram, vocês constroem uma nova página dentro desse campo do saber, dentro desse campo epistemológico da pedagogia social, dentro das ciências da educação e dentro da própria pedagogia, enquanto é pensada, enquanto licenciatura neste grande país que é o Brasil. É isso, gente. Feliz, contente, triste, já com saudade de todos vocês, mas espero que vocês possam aproveitar tudo que foi discutido ao longo desse ano. E a gente não está perdido. Podem nos procurar aí no nosso laboratório de pesquisa. Nós vamos estar sempre de braços abertos para recebê-los com as suas dúvidas, com as suas inquietações e com os seus achados também, com aquilo que vocês foram descobrindo e foram vivenciando das realidades que vocês foram tendo ao longo da vida. Tá bom? É isso. Um grande abraço, um forte abraço, né, com distanciamento físico, mas nunca distanciamento social. Estamos juntos, né, socialmente juntos, buscando criativas e novas formas de estarmos nos educando. Então, o distanciamento é apenas físico, como diz Boaventura dos Santos, né? O distanciamento é apenas físico. Continuamos juntos socialmente em busca de algo maior, de algo melhor, de algo que possa fazer sentido para a nossa vida e para a vida dos nossos educandos. É isso. Abraço. Tchau, tchau. Nos vemos.